E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, você vai aprender mais sobre como operar o gráfico, vai aprender mais sobre a causa do movimento, a lógica do preço na região para você poder negociar de forma tranquila. Nós estamos com o mercado fechado, né? Hoje é domingo, daqui 14 horas vai abrir ainda o ativo. Vamos ver o que o ativo tem a nos oferecer. Vamos abrir aqui o primeiro ativo, ó, EURO-GBP. Vamos ver o que o EURO-GBP tem a nos oferecer. Ó, uma grande queda. Uma grande queda de movimento. Deixa eu dar uma olhada aqui, uma regiãozinha interessante. Ele tem uma região aqui, ó, que ele pode fazer um movimento de busca de liquidez aqui nessa região. Vai depender como vai ser o fechamento desse candle aqui, tá? Então vamos aguardar o movimento aqui, vou aguardar o movimento e o fechamento deste candle aqui. Eu marquei aqui a região de corpo, tá vendo? Ó? Eu marquei aqui região de corpo, lembrando que ele ainda tem região de pavio. Tranquilo em relação a isso, ó. Ele tá chegando aqui, tá deixando o pavio, tá mostrando que essa região tem uma força para tentar segurar o preço, mas eu preciso que ele faça o movimento correto. Ó, abriu com gap, vou pegar ele aqui, abriu com gap já aqui embaixo. Esse gap pode ser um gap de força de compradores na região, é o que eu espero, tá? Tá vendo? Ele abriu com gap aqui embaixo. Geralmente os gaps acontecem muito aqui no mercado de OTC. Ah, Cadu, como é que eu vou operar com gap? Como é que eu vou entender o mercado com gap? O gap é horrível, o gap é não sei o que. Não, pessoal, é só você aprender como é que se faz. Ó, vou pegar mais duas taxas aqui, não deu. Bem no fechamento, quando eu peguei ele, fechou o tempo, ó. Seu tempo para comprar essa opção terminou, tente novamente mais tarde. Tá? Não deu, tentei, porque ele abriu com gap aqui, ó. Olha só, vou mostrar para você aqui, ó. O fechamento do candle foi ali. Quando ele abre o ativo, ele já abre com gap, tá? O que me mostra isso? Me mostra que tem uma força ali excessiva que ele pode chegar, tocar na região e retornar antes do momento. Ó, fechou. Tá lá, ó. Pena que eu não consegui pegar as outras taxas. Que região é essa, pessoal? Região de liquidez, tá? Região de liquidez, ó. Ótima região. Então, qual foi o detalhe que eu vi aqui? Ah, Cadu, este candle aqui é um padrão na região? Este candle aqui é um padrão me mostrando que uma tendência pode estar chegando ao fim, mas o ideal mesmo foi quando ele abriu com gap aqui. Aí, a hora que ele abriu com gap, sendo que não estava tendo gap em nenhuma região, quando ele abre com gap, ele já me dá um sinal aqui de uma pequena possível correção, por exemplo. Por isso que eu entrei ainda com duas taxas ali, mas mesmo assim ele não computou, né? Não tem problema, tá bom? Não tem problema. Você que está chegando aqui pela primeira vez no canal, eu falei ali para você do padrão de vela que ele deixou, né? E aí o gap que ele fez. Você também pode aprender mais sobre padrões de vela. É só você baixar este book, que eu deixo inteiramente grátis aqui no canal. São 36 páginas, onde eu falo de 16 padrões de vela que eu mais utilizo na região para eu fazer as minhas negociações. E esses padrões acontecem a todo momento, esses padrões acontecem a todo momento no gráfico, onde você vai entender, dentro da lógica do preço, com a causa do movimento, é claro, dentre todos os princípios e teorias aplicadas, assim como você pode chamar de estratégias, setups, o que for, você pode aplicar no gráfico. Para fazer o download é simples, é só vir aqui no meu canal do YouTube, ó, tem os links aqui na descrição. Aqui você tem acesso ao meu WhatsApp, caso você queira tirar alguma dúvida. Tem acesso ao meu Instagram, tem acesso ao meu Telegram, que é onde você vai fazer o download, e tem acesso ao link do treinamento. Assim também como abaixo de todas as aulas que eu subo aqui para o canal, tá bom? Uma vez que você acessa o canal do Telegram, você vai ver aqui, ó, mensagem fixada, vai clicar sobre ela, vai abrir dois links para download e você escolhe qual você quer fazer download. Olhando aqui dentro do canal, você vai ver as aulas que eu subo para o YouTube, vai ver o Jair aqui, ó,
Ótimo sábado, batendo meta. Eu não abri meu celular ainda hoje, mas aqui os alunos ainda que mandaram alguns resultados que operaram ontem, OTC. O Jair batendo meta, lindo aqui, lindo. Aqui o Thiago, ó. Ainda ele fala que o Thiago que ele operou e bateu meta em 2 corretoras para provar que corretora não é o principal, mas sim análise gráfica. Exatamente, Thiago. Muito obrigado aí pela disposição em ajudar os caros colegas. E olha só. Ele estava fazendo R$50 por dia, agora já está fazendo de 100 a 200 por dia, só gratidão. Tá bom, né? Com uma renda extra por enquanto, né? Daqui a pouco o Thiago tá aí só do mercado, né? Bom, aí é a vontade de cada um. Aqui o Márcio batendo meta. Bom dia, professor Cadu, 8-0, meta batida. Obrigado, viu, pessoal, por vocês escreverem professor Cadu ali, ou Cadu, nome, como eu havia falado, né? Que algumas pessoas ficam... Ah, será que é aluno do Cadu mesmo? Tal? Então, obrigado por vocês colocarem meu nome aí, assim como o Ionildo, né? Meta batida, perfeito, Ionildo, tá lá, né? Maravilha. Aqui o Demir também, ó, batendo meta, é a primeira entradinha do dia batendo meta, então você pode entrar aí, baixar o e-book, assim como acessar o meu canal do Instagram, pessoal, né? Meu canal do Instagram é orgânico, ó, vamos chegar aí pelo menos a uns 10 mil, né? Ó, nós estamos com 8 mil seguidores aqui. Qualquer dúvida você pode mandar uma mensagem para mim. Link sobre o treinamento e meu WhatsApp. Lembrando ainda que estamos com 60% de desconto. Esses dias mesmo um rapaz, um aluno, né, falando que ele foi abastecer o veículo dele, deu praticamente o valor do treinamento. Aí ele estava falando assim, professor, eu abasteci com o valor que eu ganhei do mercado. Eu paguei o treinamento uma vez só e hoje eu abasteço meu carro. O meu carro hoje eu abasteço, passa uma semana eu tenho que abastecer de novo. Olha o disparate que é o investimento. Como é barato eu aprender ou ter o conhecimento que pode me trazer uma possibilidade de fazer dinheiro. Em contraprestação ele vai lá, né, abastece e a gasolina vira o quê? Vira nada, né? Acaba, bem de consumo líquido, vai rápido. Enquanto o conhecimento é para a vida toda. Então, gente, não tem nem como mensurar valor, né? Por isso que eu falo que é muito barato, dinheiro de pão com manteiga e tudo mais. Então, se você quiser acelerar seus conhecimentos e aprender de verdade, será muito bem-vindo. Olha a entradinha de compra aqui, foi boa? 1, 2, 3, 4, 5 minutos ainda o gráfico continua subindo. Isso é para você que talvez fosse fazer uma operação no Forex, mercado de índice e aí por diante. É a mesma situação, é só saber fazer a ação correta do preço. No caso aqui, como nós estamos em opções binárias, já diz o nome, né? Opção binária. Eu compro ou vendo, eu não preciso me preocupar em movimentar o gráfico. Eu tenho que me preocupar em entender o que o gráfico faz. Porque quem faz aqui, gente, é o gráfico. Eu sempre falo para vocês, quem faz tudo é o gráfico. E eu só tenho que entender o que ele faz. Compreendeu? Por isso que a análise gráfica é o melhor caminho aqui para você entender a causa do movimento e a lógica do preço. Entender o que o gráfico faz, você só vai apertar o botão na hora certa. Entendeu? Aqui, ó. Comprei, não comprei? O preço continua subindo. Fui eu que trouxe a tendência de baixa até essa região? Fui eu que movimentei o preço até o ponto de liquidez aqui? Não, não fui eu. O gráfico faz isso pelas movimentações do Forex, né? Eu só tenho que entender o que ele está fazendo e vou lá e aplico a minha entrada, tá bom? Vamos lá continuar vendo os ativos? Euro GBP foi o primeiro ativo, AUDCAD, vamos dar uma olhada no AUDCAD. Ontem, né? Ontem eu operei bastante AUDCAD. Ó, o AUDCAD hoje já está um pouco complicado, tá travado aqui, né? Não quero ele não. Aqui o Euro USD está fechado, do mercado aberto. Euro JPY, vamos dar uma olhada em Euro JPY. Ó, mercado descendo. O que ele vem buscar aqui? Olha, tem uma regiãozinha aqui há anos-luz no passado. Deixa eu dar uma olhada aqui, como que está essa situação. Uma região interessante, ó. Mas marquei e cheguei atrasado, né? Agora eu já cheguei atrasado, agora já não importa o que o gráfico está fazendo. Euro JPY, GBP USD. Vamos seguindo aí, até ver uma possibilidade. Opa! Possibilidade
até ver a possibilidade acontecendo. Aqui existe uma possibilidade, porém, contudo, todavia, até abriu com gap aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo nesse ativo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu só pegar uma linha. Vem, linha. Vem, linha. Aqui, ó. Para eu entender. Ótimo, ótimo. Era isso mesmo que eu queria, ó. Ele deixou ainda aqui um pavio. Vamos lá? Vamos lá? Vamos fazer uma movimentação? Essa região aqui, ó. Essa região aqui onde eu fiz a minha entrada, ela está bem longe, tá, pessoal? Ela está bem longe ali na análise. Eu não gosto muito de trabalhar um ativo dessa forma, mas eu preciso entender a causa do movimento aqui. Eu preciso entender se ele quer buscar região de liquidez mais acima ou se ele pode fazer uma correção aqui. A correção que eu espero que ele faça é que ele chegue pelo menos no máximo aqui, ó. Ele não pode ganhar muita força de correção porque ele corre o risco de tocar aqui embaixo e subir para buscar liquidez. Mas, contudo, porém, todavia, pela forma como o gráfico está desenhado, e aí eu começo a ver padrão, eu começo a ver uma possibilidade de trade. Ó. Será que ele vai me dar loss ali? Vamos ver. GBP USD, se ele me der loss, eu pego ele abaixo. E pronto. Me deu loss, ele foi um pouquinho mais acima, fechou aqui dentro do candle, ó. Ó, mostrar para você, ó. Ele não fechou aqui, ele foi fechar um pouquinho mais acima, sem problemas, entendi o movimento. A questão foi aqui na execução e não no movimento, tá? Porque ele veio mais um pouco acima, ó. Deixa eu ver se tem alguma coisa lá no passado. Tem um gap ali, né? Aqui, ó, a região, ó. Essa região tá ligada em um gap, ó. Essa região aqui, pode ver lá, ó, ela tá ligada em um gap. Tá vendo o gap aqui, ó? Ele tem um gap aqui. Então, este candle aqui ainda pode buscar até o início do gap, como ele está vindo no início do gap. Eu vou até aumentar aqui para você entender, ó. Agora eu entendi porque que ele foi buscar ali, ó. Tá vendo essa região? É uma região de gap. Tranquilo, entendi o movimento. Ó, vamos aguardar o preço. Tá lá, ó. Fechou. Lindo, 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 lindo. Vamos analisar comigo. Cadu, você fez um trade aqui, ó. Você fez um trade aqui nessa região, né? Ó, você fez um trade aqui nessa região. Você viu essa possibilidade aqui, ó. Vamos fazer daquele jeito que vocês gostam, né? Aqui é uma região de resistência, não é? É uma região de resistência. Vou fechar com a cor aqui para ficar mais simples. No fechamento do candle, eu já fiz uma venda. O que aconteceu comigo? Eu tomei um loss, né? Você viu que eu tomei um loss, que ele não corrigiu aqui. E por que ele subiu um pouco mais? Quando você chega aqui nessa região, ó, e isso você vai encontrar muito aqui no mercado de OTC, você vê um gap aqui. Olha só, você vê um gap. Então é uma outra região que ele pode buscar. Na verdade, o movimento do gráfico ficou entre aquela região de resistência e o gap. Só que aqui, além da região de resistência que existe aqui em cima, ó, aqui, além de ter o gap, tem uma região de resistência, uma liquidez. Aqui também tem uma região de suporte que se tornou resistência. Porém, ele foi buscar justamente o que, ó, 50% do movimento da região. Então, isso pode acontecer? Pode acontecer. A minha entrada aqui que eu fiz, que eu acabei tomando loss, seria melhor ainda se eu tivesse aqui o volume. Por isso que o volume ajuda muito. Eu não tenho volume. Tá bom, eu não tenho volume, mas eu posso operar? Claro, porque o gráfico está me mostrando. Eu já disse para vocês o seguinte: quem faz o movimento, quem faz toda a técnica de entrada é o gráfico. Nós só temos que entender e apertar o botão. Então a minha ideia na região é venda. É venda. A execução aqui não foi boa, não foi das melhores. Acabei tomando loss, entendi movimento. Quando ele chega aqui, ele deixa justamente um padrão. E aí o padrão faz o quê? Aciona a possibilidade da minha entrada. Então, quando antes eu fiz a entrada aqui,
sem muitas informações para eu fazer meu trade, aqui eu já tive várias informações para eu fazer o meu trade e entender a movimentação. Quando alguém, aluno, chega para mim e fala assim, Cadu, eu errei aqui essa análise, o que eu fiz de errado, eu operei errado. Eu sempre comento, falo assim, olha, não existe análise que ela é totalmente errada. O que existe é uma análise com menos risco e com mais risco. É isso que existe. Então você pode fazer uma análise onde você vai suprir todo o entendimento para que não tenha risco algum, ou você vai entender a análise, GBP-USD, né? Ou você vai entender a análise que você consiga operar com risco diminuído. Então você pode fazer essas duas análises, sabe? Você perceber que existe um risco para você operar e tem análise onde você vai entender que o risco é diminuído. Essa é a grande perspectiva ou grande ensinamento de quem tem conhecimento técnico. Quando você faz uma entrada sabendo do risco. Ou quando você deixa de fazer aquela entrada, você está fazendo aquela entrada porque você vê que existe mais risco. Então, a partir deste movimento que você entende essa dinâmica de preço, para entender o que existe risco, o que não é risco ou que falta risco na região, é o que vai fazer com que você entenda a movimentação para fazer um trade, seja no fechamento da região, seja no fechamento da máxima de uma resistência, ou seja, na máxima do fechamento de um suporte. Claro, né? Pensando sempre naquela condição de movimentação que você precisa entender que o gráfico faz. O gráfico sempre vai fazer algumas movimentações que te mostre essa movimentação de forma lógica. Entendendo essa movimentação de forma lógica, onde você pode aplicar tanto o movimento de continuidade como o movimento de correção naquelas regiões. E é isso que vai te ajudar. E é isso que vai te ajudar a ter o entendimento do movimento, sabendo se aquele movimento pode ser de venda, se aquele movimento pode ser de compra em determinadas regiões. Preço chegando novamente numa região, confesso a vocês que ele me deu oportunidade aqui de compra, agora acredito ainda numa venda ali na região, né? Entendendo a movimentação. Você que está chegando no canal agora, você pode se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. Nós temos aulas todos os dias aqui. Todos os dias eu trago conteúdo. Todos os dias eu procuro trazer um pouco das técnicas que eu utilizo aqui da análise gráfica, onde eu ensino, né? Super dicas para você operar, super dicas para você aplicar o seu trade. Em determinados momentos do gráfico, você vai entender que a entrada vai ser muito mais tranquila, com menos risco. Em determinados momentos do gráfico, você vai entender que vai existir talvez assim um estresse, uma pressão na movimentação, porque se você não consegue diminuir os riscos, você não consegue ter uma assertividade maior. Tá lá, entradinha perfeita, eu acho que a gente não perde mais, tá lá. Qual é a dificuldade deste movimento? Vejo tendência fazendo movimento, né? Buscando região de liquidez. Quando eu chego em região de liquidez, deixa padrão de vela, deixa movimento já esticado aqui do candle, deixa espaço de continuidade, pelo menos para ele vir buscar essa região para depois continuar subindo, ou vir buscar liquidez aqui para continuar subindo. Trade sem estresse, né? Entendendo a movimentação, entendendo a lógica do preço. Você é capaz de operar de forma simples. Você é capaz de deixar o seu gráfico ou as suas operações de forma simples. Você pode operar o gráfico de forma simples, mas essa simplicidade você consegue entender a partir do momento que você entende a causa da movimentação. Entendeu o porquê que a movimentação do preço está se movimentando desta forma ali naquela região? Você já começa a ligar outros gatilhos de entrada. Então, conforme a causa da movimentação ou conforme a lógica do preço, ele se molda na região, vai despertando o que? Gatilhos de entrada.
Por que que eu posso entrar aqui mesmo a movimentação estando contra a tendência? Por que que eu posso entrar aqui? Qual é o gatilho de entrada que me dá a oportunidade? O que que o gráfico me mostra como causa de movimento que me dá uma lógica, uma certeza que eu posso ainda continuar o movimento até essa região, como eu falei para vocês, que o gráfico pode retornar para buscar liquidez ou ele pode romper região para buscar liquidez. Então você vai conseguir entender de acordo com, vamos colocar as estratégias, né? Eu sei que para quem me segue, quem me conhece, quem é aluno, sabe que eu não falo de estratégias, eu falo de técnica. Mas se você entende estratégia como técnica, tudo bem, não tem problema algum. Para que você entenda justamente que uma estratégia aplicada, ou melhor dizendo, essa técnica aplicada, para você entender a causa do movimento ali naquela região e saber o porquê que você vai operar um suporte, resistência ou uma tendência, quando você define isso, você está definindo antes da sua entrada. Entendeu? Porque, vamos lá. Quando a gente vai aprender o gráfico, a gente tem algumas formas de aprender o gráfico. Primeiro a gente faz aquele pré-trade, né? O pré-trade. O que é um pré-trade? O pré-trade é você ver os indicadores econômicos, é você ver o gráfico volátil, é você começar a fazer o mapeamento do gráfico. O que é isso que eu estou falando para você? Saiu o gráfico errado ali, tá? Mapeamento do gráfico. Mapeamento do gráfico. O que é isso, pessoal? Isso aqui eu faço antes de apertar o botão. Tem mais uma coisa aqui que eu faço também. A gestão de risco. Tá? O que é isso que eu estou querendo dizer para você? Antes de eu apertar o botão, antes de eu começar a operar, eu tenho que dar uma olhada nos indicadores econômicos. Eu tenho que ver se o gráfico, por causa disso, está volátil ou não. Eu tenho que fazer um mapeamento do gráfico, fazer uma gestão de risco. Isso está ligado, deixa eu mostrar para você. Isso aqui está ligado à técnica, está ligado à técnica, está ligado à técnica, e isso aqui está ligado à gestão de capital, gerenciamento. Então olha só que interessante. Quando eu olho o gráfico, ou eu começo a olhar o gráfico, eu preciso ver os indicadores econômicos do dia, preciso ver sobre a movimentação do gráfico, fazer um mapeamento e fazer a minha gestão do risco. A partir desse princípio que eu já sei o que está acontecendo no gráfico, pronto, eu vou então para a minha análise gráfica. Eu vou fazer o quê? A análise do gráfico em relação ao quê? A causa do movimento. Olha só, então eu preciso ver contexto do gráfico, eu preciso entender aqui regiões de entrada, eu preciso compreender aqui as tendências, eu preciso aqui entender os candles, padrões, e também eu preciso compreender aqui o fluxo do mercado. Olha só, mercado. Olha só que interessante. Então, partindo do pré-trade. Cadu, todo dia eu faço isso? Todo dia. É claro que quando você tiver mais expert, vai ser mais simples para você. Você vai fazer durante as suas próprias operações. Como hoje, na maioria das vezes, eu faço durante as minhas operações, tá? Eu já começo a ver tudo isso aqui durante as operações. Partindo do pré-trade, isso aqui é um passo a passo para você aprender a como operar a causa do movimento e a lógica do preço, tá? É um passo a passo. Partindo do pré-trade, você vai para a análise do gráfico. Você vai fazer a análise do gráfico. Você vai entender a causa do movimento. Então você vai ver o contexto do gráfico, vai definir regiões de entrada, vai entender as tendências, vai entender os candles e padrão e fluxo do mercado. Isso vai te ligar à causa do movimento. Causa do movimento, regiões de entrada, tendência, causa do movimento. Quando eu chego aqui, em padrões de candle
e fluxo do mercado, eu já saio da questão da análise do gráfico e a causa do movimento para a questão de um entendimento aqui de negociação, né? Ou seja, a lógica do preço. Eu vou então fazer o quê? Eu vou negociar. Então aqui no momento que eu for negociar o gráfico, este momento de negociação, que é a lógica do preço, eu vou ver aqui padrões, tá? Eu vou ver aqui, ó, padrões de vela, no caso, né? E vou ver também aqui volume. Ah, Cadu, não tem o volume. Veja o fluxo do mercado como OTC. Então aqui, ó, eu já saí da questão da causa do movimento e vou para a lógica do preço. Só, pessoal, às vezes eu falo assim, eu vou ver padrões. Existem vários subtítulos dentro de padrões. Porque não é simplesmente eu ir lá e ver um padrão de vela. Eu tenho que ver como que o padrão de vela está trabalhando, entendeu? Como ele está negociando. Então, olha que interessante. Eu tenho o momento do pré-trade, o momento da análise do gráfico e tem o momento da questão de fazer a lógica do preço, fazer minha negociação. Você percebeu que eu tenho várias situações no gráfico que eu tenho que analisar para fazer a minha operação? Isso aqui fica automático. Isso aqui fica automático. Com o tempo de trade, com o tempo de estudo, você vai entrar no gráfico, você vai fazer o pré-trade, você vai analisar o gráfico, você vai fazer a sua negociação de forma assim, ó, rápida, instantânea. Aí você vai falar assim, nossa, como é simples operar, como é simples ver o gráfico, como é simples fazer as minhas entradas. Como você viu o aluno ali, bati meta em duas corretoras para mostrar que o gráfico é igual, não tem problema. Você vê ali alunos postando todo dia, por quê? Porque o aluno consegue entender, fazendo um pré-trade, analisar o gráfico e sua causa de movimento, entender a lógica do preço, ele vai entender todos os subtítulos, tudo aquilo que a gente aprende no mercado. Isso aqui eu estou falando de forma teórica. Você vai ver isso aqui de forma teórica, aplicado na prática. E conforme você começa a praticar, toda prática leva à perfeição. Você vai conseguir enquadrar todo esse passo a passo para operar um suporte e resistência, para operar uma tendência, entendendo a causa do movimento e a lógica do preço. Então, isso aqui é um passo a passo para você aprender como operar o gráfico de forma simples. Se você seguir um passo a passo para aprender o gráfico de forma simples, você vai aprender. É questão de querer, né? Você faz o seu pré-trade, você faz toda a análise do gráfico, a causa do movimento, e aí você vai para negociar. É um passo a passo de como operar o gráfico de forma simples, de forma técnica, de forma a entender cada movimento. Por isso que você vê o Cadu aqui, ó. Você vê o Cadu fazendo uma entrada aqui no movimento que eu havia falado contra a tendência, em GBP/USD, de forma simples. Aqui, ó, GBP/USD, a outra entrada, normal, de forma simples também, ó. Mesmo movimento aqui, no mesmo gráfico, trabalhando aquele movimentação. Depois de acontecer o quê? Depois de tomar um loss, na causa, no entendimento da causa ali da região? Não, no entendimento da execução do movimento, tá? Então o erro foi na execução. Teve padrão de candle, teve volume e fluxo de mercado para eu fazer essa entrada? Não. Então eu coloquei uma entrada de risco e não uma entrada de confirmação. Aqui em GBP/USD, depois que eu fiz a entrada com duas taxas, eu já tinha entrada de confirmação. Em GBP/USD eu já tinha entrada de confirmação. E aquela primeira entrada, né? Em Euro GBP clássica, com todos os indicadores ali para uma entrada. Então fazendo praticamente uma entrada, duas taxas, mais uma 4 e aquele loss ali naquele segmento ali, fazendo um 4-1 hoje num sábado, né? Aí você pode fazer os cálculos e ver o valor aí. Sábado não, hoje é domingo, né? De forma tranquila, ó, 7 e pouco da manhã, batendo minha meta. Seguindo o quê? Seguindo um passo a passo de como operar o gráfico
de forma simples, mesmo você sendo um iniciante. Mesmo você sendo um iniciante. Cadu, você fez todo o passo a passo que você falou ali na hora de aplicação? Sim. Ah, mas indicadores econômicos, o mercado está fechado. Eu já sei que é OTC, entendeu? Eu já sei que é OTC, eu já sei o que eu não preciso ver, eu já sei o que eu posso contar, o que eu não posso contar, eu já sei o que está acontecendo no mercado. E aí eu vou para quê? Para análise do preço, eu vou entender a causa do movimento para lógica, para aplicação da lógica do preço. E aí eu vou poder fazer o quê? Estudar e aplicar as forças gráficas no gráfico, colocando as forças gráficas, colocando toda a técnica de como operar um suporte e resistência, toda a técnica de como operar uma tendência, para que você entenda e encaixe padrões de vela, aqueles padrões de vela, dentro dessa leitura gráfica, né? Dentro desse contexto gráfico, entendendo justamente toda essa movimentação. É isso que vai fazer você ter resultados, é aprender a fazer da forma correta. Compreendeu? Hoje é domingo, né? Eu espero que essa aula tenha ajudado, eu espero que essa aula tenha te ajudado. Estamos iniciando um novo mês, que esse mês seja maravilhoso para você. Ainda há tempo de você aprender este ano, ainda há tempo de você aprender realmente como que se opera um gráfico, como se faz uma análise. Não fique focado só no preço, não fique focado só ali na vela. O gráfico tem muitas informações e o gráfico faz tudo por você. Você só precisa apertar o botão. A partir do momento que você aprende, você consegue transportar esse passo a passo de como operar o gráfico de forma simples, todos os dias. Pode ser mercado aberto, pode ser mercado fechado, pode estar o gráfico ruim, pode estar o gráfico com pavio, sem pavio, volátil, sem volatilidade. Você é capaz de fazer o seu dinheiro, a sua grana. Você é capaz de ganhar o seu dinheiro. Isso é claro por mérito. Então, o meu prazer e a minha missão é te ensinar de uma forma técnica e profissional como analisar o gráfico. E aí você conquistar os seus sonhos e conquistar aquilo que você está buscando, tá bom? Se você quiser acelerar os seus conhecimentos, aprender de uma vez por todas por um baixo custo e ter suporte diretamente comigo, os links estão aí na descrição para que você faça parte do treinamento. Uma vez feito a aquisição, você já recebe o e-mail para fazer sua senha e começar a estudar, tá bom? Não saia do canal sem se inscrever, sem deixar um like, sem ativar o sininho de notificações, sem deixar aquele comentário. Isso ajuda muito o canal, ajuda o YouTube a entender que eu estou transmitindo um conhecimento que tem ajudado a você e ele pode compartilhar isso com demais pessoas para que pare de aplicar coisas que não tem nada a ver, essas invenções que não sei de onde são tiradas no gráfico, a não ser aquelas que realmente são de estudos econômicos, indicadores econômicos, que faz com que você aprenda de forma verdadeira como é que o gráfico funciona. Tá bom, pessoal? Te vejo amanhã, então, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui.